Agora a gente tem a mesa redonda, Saúde para os vossos corpos, interfaces entre as ciências da saúde e a ciência da religião. Quero convidar aqui como moderadora desta mesa redonda, Júlia Quintero, aqui da PUC Minas. Bom dia a todos. Para compor a mesa, o professor Dr. Cleiton Lima Melo, da PUC Minas. Convido também a doutora Marina Pereira Rocha. Convido o professor Dr. Carlos Frederico Barbosa de Souza. Para conseguir assistir. Perfeito. Iniciaremos agora a mesa redonda Saúde para vossos corpos, interfaces entre as ciências da saúde e as ciências da religião. Iniciamos com o professor Dr. Cleiton Lima Melo. O senhor gostaria de começar dali? Fico lá. Pode levar. Eu vou ler o seu currículo agora. O professor Dr. Cleiton Lima Melo é doutor e mestre em enfermagem pela UFMG, especialista em terapia intensiva, urgência e emergência e gestão do ensino superior. Chefe de departamento e coordenador do curso de enfermagem da PUC Minas, Coração Eucarístico. Enfermeiro do Hospital Metropolitano Odilon Beres. Membro do departamento de enfermagem da SOMIT e vice-presidente do departamento de enfermagem da AMIB. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Saúde e paz. Né? E fico muito honrado pelo convite, pela comissão, e pedir a Deus muito discernimento e iluminação para que eu guiasse uma fala que contribua com todos vocês. Então, o nosso tema central dessa mesa, ele falará sobre saúde para vossos corpos, interface entre ciências da religião e as ciências da saúde. Fazendo uma pesquisa para a apresentação, eu encontrei um retrato, né, desse vitral feito, vou só me posicionar aqui, que vai ficar melhor para ver, desse vitral feito, né, por Louis Comfort. E é interessante porque, quando você faz pesquisa na internet, você encontra muitas publicações falando da dicotomia entre ciência e religião, do conflito de informações, né, como se em décadas passadas, fossem conhecimentos contraditórios, ou que não estivessem integrados. E, coincidentemente, esse vitral é do mesmo ano do nascimento do Padre Eustáquio. Eu queria retomar essa fala de Padre Eustáquio, que me chamou muita atenção, que é: que nada vos perturbe, que nada vos aflija, que nada vos assuste. Tudo passa, a dor e a alegria. Só Deus fica eternamente. E aí chamando a atenção que tudo passa. A dor passa, a alegria também passa. E eu gostaria de contextualizar esse artigo. Ele foi publicado por uma revista da PUC, e ele traz um conceito interessante. Foi feita uma pesquisa qualitativa com professores de uma universidade federal que não tem no corpo da grade disciplinas como cultura religiosa, como a PUC. E o resultado que eles encontraram é interessante porque a grande maioria dos professores entrevistados consideram como sinônimo o conceito de religião e espiritualidade, e, inclusive, manifestaram um posicionamento de que não se sentem confortáveis de abordar essa temática dentro dos cursos que eles lecionam.
E aí, eu achei importante visitar novamente esses conceitos, até eu sei aqui que nós temos muitos alunos, e existe uma confusão por parte de algumas pessoas em relação ao que é religião, o que é espiritualidade e o que é religiosidade. Nós estamos falando muito aqui também de espiritualidade, e eu queria retomar esse conceito de que ele é uma busca pessoal, justamente para compreender questões sobre a vida, o seu significado e as suas relações. E aí isso é muito importante, vou ficar do lado de cá, porque quando nós vamos buscar publicações dessa interface da ciência, da saúde, da religião, nós temos aqui publicações de que existe um reconhecimento de que a religiosidade, a espiritualidade, a religião, elas impactam na manutenção da saúde, no tratamento e na recuperação. Algumas publicações trazem de que as necessidades religiosas e espirituais dos pacientes têm sido cada vez mais reconhecidas pelos profissionais. Porém, a maioria das evidências científicas mostram que a maioria dos profissionais de saúde se sentem despreparados para poderem abordar essa interface entre religião, né, e acompanhamento de saúde. Eu sou enfermeiro por formação, sou gestor, e aí eu quis fazer esse link importante com a essência da nossa profissão de enfermagem. Por quê? Florence Nightingale foi uma enfermeira que hoje ela é a referência internacional de enfermagem, em que ela atuou na Guerra da Crimeia. E na Guerra da Crimeia ela atuou principalmente acolhendo as pessoas que estavam feridas, melhorando a estrutura dos serviços de saúde. E Florence, ela traz dentro da fala uma parte que eu gostaria de chamar a atenção. A enfermagem é uma arte, para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra qualquer pintor ou escultor. Pois, o que é tratar da tela morta ou do frio mármore, comparado ao tratar com o corpo vivo? O templo do Espírito de Deus. Então, ela já faz uma menção especificamente sobre isso, dessa associação entre o cuidado, o acolhimento e, principalmente, tratar esse corpo vivo. E chama atenção, nosso magnífico reitor Padre Luiz, na abertura do evento ontem, ele tratou de um tema na fala em que ele aponta sobre necessidades humanas. Na preparação da minha fala, eu quis apontar, e nós temos aí uma enfermeira, professora, ela foi professora da Escola de Enfermagem da USP, olha só que interessante. Ela formou lá na USP em 1948, e ela é conhecida como Wanda de Aguiar Horta. E a Wanda Horta, para nós, ela é uma grande referência, justamente porque essa é uma foto dela acompanhando alunos na USP, né, na década de 60, e ela publicou um livro que para nós é um marco. Por quê? Ela fala sobre a estrutura, a metodologia científica da nossa profissão, e ela fala de necessidades humanas básicas. E aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando nós estamos falando de integralidade de cuidado, de interface entre ciência, a religião, a saúde, nós temos que lembrar de que um psicólogo, que ele é conhecido como Abraham Maslow, ele publicou um artigo na década de 40, especificamente em 43, apontando 5 categorias para necessidades. E aí nós podemos observar, como o Padre Luiz falou ontem, sem o alimento nós não sobrevivemos. Mas uma pessoa somente com o alimento, sem afeto, também não sobrevive. Então é muito importante... O professor que falou anteriormente, o professor Renato, ele falou de uma coisa muito interessante, que a gente precisa de companhia, a gente precisa de presença, nós precisamos de compaixão. Então, hoje, nós temos uma diversidade de pessoas com sofrimento mental, com angústia, que tentam até autoextermínio, porque elas perderam o sentido da vida. Elas não acreditam mais que elas possam ter felicidade. E aí que entra a nossa intervenção também, como profissionais de saúde. Né? Quando nós falamos de integralidade, o professor Renato também citou isso.
Como é que é possível uma pessoa ter plena saúde se ela mora numa casa com 14 pessoas e metade delas são usuários de droga? Ela vai ter conflitos mentais. Então, nós sabemos que o dinheiro ele favorece o acesso à moradia, à educação, à saúde, mas ele não é tudo. Então, nós temos que entender, e a formação dos profissionais de saúde hoje, ela se volta sobre isso, até para que eles entendam e respeitem a religião, a espiritualidade de cada um, e que isso faz parte do seu tratamento. Na nossa área, essa imagem ela é muito simbólica, por quê? Todos nós da saúde trabalhamos com conceitos e etapas que passam pela promoção da saúde, o tratamento daqueles que já estão com processo de doença aguda e também prevenção desses agravos e a reabilitação, que nós chamamos de recuperação. E aí, que é muito importante, um conceito ainda maior, e que aqui na PUC a gente vem trabalhando muito, principalmente dentro dos cursos do ICBS, que é esse conceito da saúde única, em que ele integra pessoas saudáveis, animais saudáveis e um ambiente saudável. Ou seja, saúde integral também é valorizar o meio ambiente, é valorizar essa interface com todos. E eu confesso para vocês que eu palestro e eu falo em muitos eventos de outros temas, e essa apresentação eu fiz do zero, e eu me inspirei em algumas imagens, porque o adulto ele aprende muito com imagem, ele é muito visual. E essa imagem aqui do toque, do acolhimento, da presença, me chamou a atenção. Nós temos vários eventos atualmente discutindo inteligência artificial, tecnologia, automação, mas todas essas evidências não deixam de afirmar que o papel do ser humano, o cuidado e a condução desse processo é importante. E está aí um grande desafio para nós, enquanto profissionais de saúde. E aí eu queria até dar essa dica de leitura para vocês. Pesquisando sobre esse tema e outros que eu gosto de ler, acontece anualmente esse evento que ele chama SXSW. Em inglês, ele foi realizado em um festival no Texas, nesse ano em março, reunindo mais de 1.400 apresentações. E aí é muito interessante porque eles discutem tendências sociais, culturais, educacionais, para empreendedorismo. E olha que apontamentos que foram feitos esse ano. Existe uma hiperconectividade digital, que ela tem enfraquecido os laços sociais autênticos. E um recado claro para o mundo: precisamos urgentemente resgatar as conexões humanas. Precisamos desenvolver novas habilidades, mentalidades, e olha que importante, refazer laços, ele vai fazer você redescobrir instintos sociais básicos. O pertencimento, a confiança e a colaboração. Eu, por exemplo, me sinto muito feliz trabalhando aqui na PUC, que eu me sinto que eu pertenço. E eu falei isso na inauguração do nosso laboratório na segunda-feira para o reitor, de que eu sinto que nós também somos cuidados pela universidade. O aluno, o professor, todos os colaboradores, e ser cuidado é a essência de qualidade de vida. E aí, dando um direcionamento bem específico, que ele é multiprofissional de todas as áreas, muitos de vocês aqui já foram ou serão atendidos por profissionais de saúde. E hoje, a concepção do usuário, do cliente, do paciente, ela mudou. Hoje, especificamente, nós temos uma jornada que começa no serviço, pela portaria, pela recepção, pelo atendimento, pelo setor de exames. E tratamos de vários pacientes que têm uma doença incurável, mas que muitas vezes, mesmo com a sua morte, a família vai lembrar sempre daquela equipe pelo aconchego, pelo cuidado e pelo acolhimento. Nem sempre a cura gera satisfação das pessoas. Então nós temos, por exemplo, esse evento, eu tenho certeza que ele vai agregar muito na experiência de todos vocês, que é uma jornada que iniciou. E na nossa área especificamente de saúde, nós trabalhamos atualmente com esse tema que é experiência do paciente. E a experiência do paciente é justamente o que eu falo. Nós precisamos conciliar tratamento com relacionamento, e isso gera experiência de cuidado.
presença, afeto, companhia e compaixão que eu vou falar aqui com vocês. Então, tem um dado muito importante, e fiz também uma pesquisa sobre esse tema, e olha que interessante, existe uma diferença entre simpatia, empatia e compaixão. Eu já utilizei várias apresentações em que eu utilizava só o tema empatia, que a gente sempre escuta, que é se colocar no lugar do outro. E olha que interessante, simpatia vem antes. Eu posso chegar e falar assim, eu estou aqui para o que for preciso, mas eu estou fora do círculo de cuidado. Eu não me interagi, eu não incorporei atenção com aquele cliente, com aquele usuário. Quando eu tenho o conceito de empatia, eu já entro dentro desse círculo, desse circuito de integração com o sujeito, e eu imagino como seria passar esse momento difícil. É como se eu deparo com uma pessoa de luto, e esse tema foi falado pelo professor Renato, e eu vejo de longe uma pessoa num velório e falo assim, eu até imagino que para eles não deve ser fácil. Ter empatia é estar lá e dialogar, conversar, interagir e imaginar, não só observar como é difícil. Mas o grande termo que eu quero que vocês saiam daqui pensando é a compaixão. Nosso reitor, Padre Luiz, falou muito ontem, né, que só o alimento não nos sustenta, nós precisamos de uma combinação de atendimento de necessidades humanas básicas, e aí que vem a compaixão. Por quê? Compaixão é muito além da empatia. É estar junto, é entender, às vezes, o sofrimento e a necessidade do outro, mas intervir para que ele possa ter promoção, prevenção à saúde, recuperação. Ou seja, é estar com, não é só entender o que o outro tem. E aí que é um passo muito importante, porque a experiência do paciente que eu venho falando com vocês aqui, ela trabalha, e lembra do que nós falamos, nós somos cada vez mais exigidos por ter um atendimento humanizado, ter competência técnica, ter competência relacional. E hoje a grande parte dos profissionais, eles são contratados numa instituição com base em conhecimento, com base no currículo ou numa entrevista. Mas grande parte desses podem ser demitidos ou desligados por falta de relacionamento. Relacionar não é fácil. Relacionar com o cliente e até deixar que ele te questione algo não é tão simples assim. E aí, essa experiência, eu vou fechar minha apresentação com um breve vídeo que eu gosto, eu utilizo em aulas, até da pós-graduação em humanização, que ele fala de experiência de cuidado e que nós temos que capacitar o paciente para o cuidado, cuidar do profissional de saúde, não somente prevenir doenças separando o profissional de saúde nesse contexto. Por que eu quero dizer, e vocês entenderão no vídeo, nesse momento nós temos várias pessoas sendo cuidadas por profissionais que estão precisando de cuidado. E eles, às vezes, não têm o cuidado da própria família. Então, a compaixão é isso. É até entender o momento que o outro vive, entender que ele, atendendo alguém com sofrimento, pode estar tendo um sofrimento que não se compara em maior ou menor, mas que isso impacta na qualidade do cuidado, no envolvimento que ele terá com o paciente. Eu vou pedir, então, à cabine que reduza as luzes, como eu combinei, e ative o vídeo, que eu vou finalizar a minha apresentação, mostrando esse vídeo da Cleveland Clinic. É uma instituição internacional em que eles promovem inovações em saúde, em que eles trazem um vídeo que vai trazer uma reflexão muito importante para nós, que é esse da compaixão e entender que atendimento, relacionamento, ele é baseado em conhecimento, atitude e relacionamento. Vamos lá. Se puderem aumentar o som e apagar as luzes. Por gentileza. Isso.
E é isso, se colocar no lugar do outro, mas não só como observação, como compaixão, como favorecer com estar presente, estar com. Ver esse vídeo nos faz pensar, especificamente eu e muitos aqui que são profissionais de saúde, que a nossa missão ela é muito grande, porque enxergar o paciente, a família ou o próprio cuidador, além daquilo que você enxerga visualmente, nós precisamos de ter religiosidade, espiritualidade, e é ela que nos conduz e nos dá força. Muito obrigado. Passamos a palavra agora à professora doutora Marina Pereira Rocha, graduada em farmácia pelo Centro Universitário UNA, doutora e mestra em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, com ênfase em química dos produtos naturais. Realizou estágio pós-doutoral em ciências farmacêuticas também na UFMG. Foi premiada com o Prêmio UFMG de Teses 2024 com a melhor tese de doutorado em ciências farmacêuticas da UFMG em 2023. Atuou na equipe de elaboração de monografias de drogas vegetais e seus derivados para Farmacopédia Brasileira. Foi membro do grupo de pesquisa Fitoquímica e Biotecnologia na Fundação Ezequiel Dias. Participou do desenvolvimento de fitoterápicos anti-inflamatório e anti-artrítico para distribuição no SUS. Tem experiência em farmagnosia e fitoquímica. Atualmente é professora adjunta e membro do NDE do curso de farmácia da PUC Minas. É membro da Associação Brasileira de Fitoterapia e da Sociedade Brasileira de Farmagnosia. Só testar aqui. Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo a comissão organizadora pelo convite para estar aqui hoje nesse evento tão relevante de comemoração do centenário do Padre Eustáquio. Para mim é uma grande honra, satisfação estar aqui representando o Departamento de Farmácia da PUC Minas, especialmente com essa temática de plantas medicinais do Padre Eustáquio, um encontro entre saberes e ciência. Quando eu recebi o convite, para estar aqui com vocês hoje, eu fiquei pesquisando um pouco sobre a relação do Padre Eustáquio com as plantas, porque muitos relatos que a gente encontrava dizia que, além das bênçãos, ele também indicava algumas plantas para ajudar em alguns tipos de tratamentos. E, quando a gente se depara nesse resgate de informações centenárias, a gente tem um primeiro desafio, porque, muitas vezes, as plantas, durante os anos, a gente tem uma erosão desse uso cultural e tradicional das plantas, que é um desafio a gente resgatar essas informações, por mais que a gente já sabe que, quando a gente fala de plantas medicinais, toda vez que a gente tem um uso tradicional, ele é muito mais efetivo quando a gente trabalha no desenvolvimento de novas terapias. Nesse contexto, então, algumas perguntas me surgiram como uma boa pesquisadora na área de plantas medicinais. Primeiro, como que iniciou a relação do Padre Eustáquio com as plantas medicinais? Também, como que ele aplicava, ele escolhia qual a planta de acordo com cada finalidade do seu fiel? Também, se há relação dessas plantas que ele utilizava hoje no Brasil, se a gente guarda esses relatos, onde que estão essas informações? E também, é claro, a questão do qual que é o avanço que a gente teve, do ponto de vista, durante esses 100 anos, dessas plantas que eram utilizadas pelo Padre Eustáquio. Então, só para a gente contextualizar, o Padre Eustáquio chega aqui no Brasil em 1925, e ele já chega com essa utilização dessas plantas. Mas, como que, então, começou-se, ou iniciou-se a relação dele com essas plantas? Alguns relatos disseram que,
dizem, né, que o padre Eustáquio ele estudava durante o seminário as obras de um padre, né, que é o padre Damião, conhecido como o herói da ilha de Molokai, que era uma ilha onde era um refúgio de rancenianos. E lá, o padre Damião ele aprendeu, né, junto com os nativos, algumas terapias, uns recursos naturais terapêuticos, como, por exemplo, banho de ervas, compressas, ou até mesmo lama, né, vulcânica com ação anti-inflamatória, também para cicatrização. E, além disso, faz com que padre Damião, na época, ele funcionasse muito como um missionário. Então, ele trazia os conhecimentos botânicos europeus e levava ali para a ilha de Molokai. E, além disso, ele aprendia tradicionalmente com a população daquela região, e isso fazia com que ele tinha sua prática de uma forma mais integrada. Nesse sentido, isso estimulou muito o padre Eustáquio a seguir, né, a vida igual, se espelhando na de padre Damião, né, olhando esse cuidado de uma forma diferenciada. Então, ao chegar no Brasil, em 1925, padre Eustáquio chega na cidade de Romaria, né? A cidade de Romaria, se a gente para pensar um pouco como que era aquela cidade na época, a gente tinha uma cidade rural, uma escassez ao acesso tanto a médicos quanto a medicamentos, o que fazia com que a gente tinha uma grande valorização dos saberes tradicionais religiosos, né? E padre Eustáquio, ele, né, falava muito da disposição de Deus para curar as pessoas, muito inspirado ainda em padre Damião, e ele conseguiu utilizar como se fosse um tripé de uma visão integrada, uma visão holística. Ele utilizava a fé com as bênçãos e também as plantas e recursos naturais que ele utilizava como potencializadores de alguns tipos de tratamentos. E como, então, fiquei me pensando, mas como que ele sabia das plantas, né? Diferentes tipos de fiéis, a gente tem uma região, 1925, uma escassez de informação muito grande da época. E aí, pesquisando um pouco, né, alguns relatos já foram publicados que padre Eustáquio, além dele derramar bênçãos, ele recomendava receitas infalíveis do seu Manual de Medicina de Campo. Assim diz o site do Vaticano. E aí, além dessas questões, diziam-se também que ele indicava, né, esses medicamentos naturais que eram de fácil acesso, que eram também seguros, seguindo essas orientações do Manual de Medicina de Campo. Cabe ressaltar aqui, tá, gente, que hoje ainda, em 2025, nós temos aí 80% da população ainda utiliza plantas como recursos terapêuticos devido a acesso a medicamentos e também, tá, a questão de renda. E alguns trechos também dizia que padre Eustáquio carregava esse manual de medicina de bolso no bolso da batina, junto com objetos pessoais, né? Então, ou seja, ele tinha aquele manual de consulta para se fazer, né, a interpretação e a indicação dessas plantas ali determinadas para determinadas pessoas. E com isso, né, também, padre Eustáquio, muitas vezes, os relatos dizem que ele era encontrado procurando folhas e raízes, fazendo preparações na sua própria casa, testando, justamente, né, para poder indicar esse tipo de recurso. E, muitas vezes, quando se faltavam médicos ou farmacêuticos, as pessoas procuravam o padre Eustáquio. Isso, assim dizem, né, as informações já publicadas. Mas aí eu fiquei pensando, né, como que seria esse manual de medicina de bolso, né? Como que ele conseguia ali consultar de forma fácil naquela época, né, esse manual de medicina de bolso? E aí a gente se depara com mais um desafio, né? Padre Eustáquio vem da região da Holanda, então é uma dificuldade que a gente tem resgatar essas informações, e um outro desafio são os processos de tradução. Então, alguns relatos já diziam que padre Eustáquio começou a transcrever para o português, né, começando a fazer as receitas do seu manual de forma mais fácil ali para a população brasileira, mas, né, não é algo que a gente já conseguiu identificar nessa linguagem. E pensando que esses documentos, né, quando a gente vai resgatar eles, geralmente a gente tem informações muito fragmentadas, às vezes está numa língua com informações que, às vezes, já se passaram ali muitos anos. Então, é uma dificuldade que a gente tem. Então, eu fiquei lá
pensando como que seria esse manual, como é que eu acho esse manual, né, para eu procurar um pouquinho das plantas, para eu saber o que o Padre Eustáquio usava, como que eu uso hoje. E aí contactei primeiramente o Museu de Poá, o pessoal de Poá que me recebeu, agradeço aí pela recepção, né? E o pessoal de Poá, muito gentilmente, me falou do Museu de Padre Eustáquio aqui de Belo Horizonte. Falou, olha, eu acho que lá no Museu do Padre Eustáquio de BH você vai achar esse manual. Aí contactei o Leandro, muito simpático, que está por aí, já encontrei ele hoje, que me recebeu muito bem e me apresentou o tal do Manual de Medicina de Campo. Né? Porque eu queria, falei, não, deixa eu ver o que tem aqui que o Padre Eustáquio fazia na época. E, então, né, esse é o manual que eles acreditam ser, né, o Manual de Medicina de Campo do Padre Eustáquio, fica disponível no museu. É um material que ele está em holandês, tá? Uma primeira edição em 1911, mas essa do museu é já na região, é de 1925, que acredita-se que pode até mesmo ter sido um presente, já que, quando a gente traduz a dedicatória em holandês, é escrito exemplar de cortesia do editor. Tá? Então, ou seja, traduzindo ao vadimeco farmacoterapêutico, né? Então, se nós observarmos um pouco, é uma lista dos medicamentos mais utilizados com indicação de composição e de uso, né, que ele tinha, que foi desenvolvido aí por dois autores, um que trabalhava muito na área de classificação de indicação de uso dos produtos terapêuticos, então ele conseguia ali fazer o vocabulário, né, traduzir bem para a finalidade de cada planta, e um outro autor que trabalhava só estudando química, ação das plantas em si. Né? Tanto que ele também era um autor que trabalhava muito com a toxicologia, de como preparar a planta para ela realmente ter a ação que se espera. E também era um pesquisador que ele tinha muito uma ação com a parte da história da farmácia. Né? Ele era um farmacêutico no qual ele colecionava objetos de Cosme e Damião, ele tinha interesse por essa área, além também, né, de participar das nossas farmacopeias. Né? A gente tem essas farmacopeias, elas servem para a qualidade desses insumos vegetais. A gente tem em todo o mundo, né? Então ele era responsável por fazer isso lá na época, lá na Holanda. Mas só a farmacopeia, muitas vezes, não é suficiente eu ter só a qualidade da planta. Para que a gente utilize de forma segura, eficaz, e também que a gente tenha ali a ação da forma mais correta possível, a gente precisa desses guias de orientação. Esses guias, eles são importantes porque eles veem o nome da planta, qual que é a composição, as indicações terapêuticas, como que a gente vai preparar essa planta para ser utilizada, justamente para a gente conseguir integrar, já que a gente está falando de saber cultural, saber tradicional, o que é crença, o que é verdade, e só através do conhecimento a gente consegue fazer o que realmente é validado. E assim não foi diferente no Manual de Padre Eustáquio. Né? Na hora que a gente pega uma pequena porção para fazer uma tradução, a gente observa que é um livro onde que tinha as indicações, os que eram os produtos mencionados, quais que eram as preparações, então lá falava óleos, se é um chá, qual que é a forma de se fazer, se é um xarope, então ele já traz tudo no índice ali bonitinho, e todo esse manual ele é classificado pela ação das plantas. Então, por exemplo, a gente tem plantas utilizadas para dor, como analgésicas, nós temos plantas diuréticas, calmantes, também com ação gastrointestinal. Então, durante o seu processo ali de contato com o fiel, a identificar, por exemplo, nossa, esse estava uma reclamação de tosse, ele conseguia chegar nesse manual, pegar a classe dos antitussígenos e pensar, por exemplo, em qual que seria algo para ajudá-lo junto, né, com as bênçãos e com a parte também de fé e de espiritualidade. Além disso, recentemente, né, Leandro me informou também que eles conseguiram localizar um outro manual que eles já sabem que é de Padre Eustáquio por causa da assinatura dele no manual, tá ali destacado de azul. E aí o que acontece? Esse manual ele já é produzido aqui no Brasil, se vocês observarem, é datado aqui de 1935, Rio de Janeiro. E se a gente observar a estrutura,
é a mesma estrutura onde a gente tem ali indicação, por exemplo, a acne. Eu chego ali e eu consigo ver a indicação desse formulário clínico terapêutico para essa finalidade. Então, faz com que a gente perceba que o Padel-Sacra já fazia conexão da parte europeia, né, botânica europeia, e também já aplicando ao conhecimento brasileiro na área dos recursos naturais. E, com isso, né, vários relatos já demonstraram que o Padel-Sacra usava esse manual de medicina de campo e ele tinha várias informações sobre entrevistas que foram feitas coletando informações do Padel-Sacra, mostraram, por exemplo, que o Padel-Sacra, pessoas, por exemplo, com úlceras, chegava, ele tratava, fazia o processo de bênção, indicava os produtos e depois ele acompanhava até a cura completa, né? Também, relatos que mostram que ele oferecia, através do seu manual de medicina de campo, remédios caseiros, às vezes chás, emplastos, né, que é quando eu faço um processo de maceração e faço sobre a pele, né, o uso daquela planta, principalmente para aquelas pessoas que eram carentes de acesso a médicos e a medicamentos da época. Também demonstraram que ele utilizava esse manual para tratar picada de inseto, meningite, sarampo, catapora, né, quando faltavam esses profissionais. Até mesmo já foi visto cavando um buraco bem fundo para achar uma areia virgem para tratar uma determinada ferida de uma pessoa, né? Justamente, ou seja, ele sabia que numa areia virgem a gente tinha alguns minerais que já têm uma ação cicatrizante. E também remédio de cobras, né, que aqui é um relato mesmo de uma moradora de Romaria, né, no documentário que o pessoal do museu tem feito, né, que ela diz que ele preparava o remedinho e dava, ele mesmo arrumava e preparava o remédio. Então, muitas vezes, né, para não se ter o contato da própria pessoa fazer ali, ele já era o detetor desse conhecimento. E uma lacuna, né, que a gente tem seria justamente a gente encontrar um pouco dessas preparações, né, as anotações do Padel-Sacra. Será que ele fazia garrafadas? Quais que eram as composições, né, que são coisas que a gente, por ser uma coisa que ele mesmo fazia, a gente ainda não tem essas informações, mas que legal se a gente tivesse, né? A gente conseguiria estudar um pouco a mais hoje nesse centenário. Mas nesse centenário, então, 100 anos depois, né, que a gente está aqui comemorando esse evento, como que evoluiu a fitoterapia, né, do Padel-Sacra no Brasil? Porque a gente teve uma grande estrada, né, desde então. Então, as receitas escritas por Padel-Sacra, essas garrafadas, etc., né, são informações que a gente não tem, mas chama atenção que seria uma coisa muito interessante, que hoje a gente consegue investigar o que tem, qual o efeito, como que funciona, né? Então, a gente conseguiria fazer isso. Mas o que temos também hoje é um horto medicinal, né, de Padel-Sacra, que fica lá em Romaria, onde tem algumas plantas medicinais aqui bem conhecidas, o capim-limão, a citronela, a arnica, hortelã, alecrim, entre outros, os boldos. E deixei destacado para vocês 2 de vermelho, porque são as únicas espécies que são nativas do Brasil, tá? As outras espécies são todas exóticas, e isso é uma coisa que a gente tem muito quando a gente teve a inserção europeia aqui na colonização brasileira, né? As plantas que são de fora, que foram introduzidas aqui, né? Que muito também por influência, né, do Padel-Sacra ali também na região. E como que evoluiu o nosso manual de medicina de campo, né? Hoje nós também temos vários manuais, vários guias. Então, no Brasil, hoje, nós temos, por exemplo, várias políticas públicas, né, onde a gente já consegue estudar muito bem a fitoterapia. A gente já tem política pública para resgatar o uso tradicional, né, para eu chegar numa comunidade, ver o que eles usam, estudar e pensar em desenvolver alguma coisa através disso. Temos também relações de plantas que já estão no SUS, elas estão também como medicamentos essenciais, né, valorizando esse resgate do uso de plantas como um produto terapêutico. E temos os nossos manuais de medicina de campo na área de fitoterapia, tá? Então, hoje a gente tem 2 pelo Ministério da Saúde, são os 2 mais atuais. Um a gente chama de memento fitoterápico, onde eu tenho toda a parte de prescrição, quanto usar, como que funciona, qual que é a toxicidade. E tem o formulário de fitoterápicos também, do Ministério da Saúde, da Anvisa, onde fica aqui o como fazer,
né? Como que eu consigo, qual que é o meu método de preparação para poder fazer esse preparado. Além disso, de acordo com a necessidade regional, eu coloquei um exemplo para vocês, um memento fitoterápico de uma cidade aqui próxima a Belo Horizonte, que chama de Betim, onde eles já têm o uso de plantas ali incorporadas no SUS, então eles pegam e fazem o próprio guia deles de bolso. Assim como se fosse Padre Eustáquio ali na época, né, eles têm o guia das plantas que eles mais utilizam. E para que a gente possa contextualizar um pouquinho dessa evolução dos 100 anos, né, eu fiz uma comparação de algumas plantas que tinham no manual do Padre Eustáquio e que tem nesses guias atuais, para que a gente pudesse comparar um pouquinho se nesses 100 anos a gente continua com a mesma indicação, com o mesmo produto, né, como que ele está aí. Coloquei para vocês alguns exemplos de plantas, mas eu quis trazer para vocês um exemplo para vocês verem um pouco da nossa evolução. Algumas plantas que foram citadas, são citadas no manual do Padre Eustáquio, como a Salix alba, que está aqui sendo demonstrada. Já se conhece o que tem nela, que tem ação anti-inflamatória. A indústria farmacêutica já modificou e hoje, facilmente, com a evolução da indústria farmacêutica, a gente consegue comprar, né, o derivado do que vem dessa planta ali, através do processo da indústria, nas caixinhas lá na drogaria. Além disso, várias plantas, né, são descritas, várias que a gente conhece aqui, mas eu escolhi 3 para que a gente possa comparar o que tinha no manual do Padre Eustáquio, que nós temos hoje, 100 anos depois. Então, primeiro que nós vamos comentar é o eucalipto. Não sei se todo mundo conhece, aqui é uma foto literal lá do manual do Padre Eustáquio. Então, se a gente pega as informações desse manual, o eucalipto, o chá dele utilizado para asma. E, na época, acreditava-se também que o eucalipto, as pessoas que utilizavam, funcionava como repelente para malária. Tá? Então, eram as indicações que tem. A tintura, que é o como fazer, né? Então, é uma mistura da planta com água e álcool, e aí vem as proporções, como se faz. O óleo de eucalipto, que ele também é indicado, né, para bronquite, para questões pulmonares, e já traz uma questão também da parte de reação adversa, né, de questão de toxicidade. Então, a inalação do vapor causando algum tipo de intoxicidade. Então, naquela época, já se demonstrava também essa, por mais que era natural, né, a gente tinha também reações adversas envolvidas, que é uma coisa importante para a gente ressaltar. Opa. E também para tratamento de vermes, né, é uma das coisas que estava indicada. Já hoje, se a gente pega, esse aqui é um print do nosso formulário, que é o nosso manual de medicina de bolso de hoje, né, do Ministério da Saúde, a gente olha a mesma forma, chá, tintura, hoje a gente tem xarope também, como para tosse, né, descongestionante, com indicação principalmente para tosse e resfriado, tosses produtivas, modo de uso tanto oral, tá, na forma de chá, e também inalatório, na forma do óleo essencial, levando sempre em consideração que a gente tem uma dose máxima pela mesma questão da toxicidade que foi encontrada lá no manual do Padre Eustáquio. Outra que eu escolhi para falar com vocês é da arnica, né, a arnica montana. Lá no manual do Padre Eustáquio, a arnica já tem como para tratar doenças de pele, né, e também é muito colocada para contusões, né, dores em si, superficiais. E já comentava-se aqui no Padre Eustáquio que o uso interno, seja via oral da arnica, já causava determinados tipos de reações, né? Então, por exemplo, diarreia, náusea, etc. Mas, mesmo assim, no manual de Padre Eustáquio tinha o uso oral através de cápsulas, tá? Nessa época. Muito utilizada, né, para cicatrização, dores, contusões, etc. Já hoje, se a gente pega o nosso manual mais moderno, da arnica, nós vamos ver que a gente ainda tem tintura, gel, pomada, hoje a gente tem cremes, temos também essa preparação que a gente faz ali, o chá, e depois faz sob compressa. E a indicação também contusão, distensão, também é indicado para picadas de insetos, tá? E também no caso de hematomas, mas hoje a gente só usa arnica para uso externo. A gente não usa mais o uso interno, porque essa reação adversa que foi colocada lá já no manual de Padre Eustáquio já foi investigado um pouco mais, e a gente já sabe que a segurança é bem estreita no uso interno, tá? Então, hoje fica validado o uso externo da arnica.
E, por fim, mas não menos importante, o gengibre. O gengibre, que já era descrito lá no Manual do Padre Eustáquio como uma planta utilizada, já tinha um sabor picante, eles já conheciam a química do gengibre nessa época, e muito utilizado para digestão, má digestão, que eram as indicações no Manual do Padre Eustáquio. Eles tinham tanto xarope de gengibre, tintura, e também a tintura odontológica, que eles misturavam com outras plantas, e eles acreditavam que ajudavam no bochecho ali para algumas inflamações de dentes. E, se a gente for para o manual hoje, vocês vão observar que a gente tem a preparação do chá, temos a tintura, a cápsula, indicação principalmente para desordens gastrointestinais, má digestão, e também hoje o Ministério já coloca o gengibre com ação para enjoo, o enjoo principalmente do movimento. E faz com que hoje, se a gente for no mercado, a gente tem milhares de produtos com gengibre, de várias formas. Então, o gengibre tem aí umas ações importantes nesse sentido. Mas o que a gente aprende, então, nesse centenário, falando um pouquinho das plantas do Padre Eustáquio? Primeiro, que a fé ela não anula o conhecimento científico, o conhecimento que é prático, que Padre Eustáquio nos mostra uma coisa que a gente tem muito na área de plantas medicinais, que é a união da fitoterapia, daquilo que foi trago pelos os europeus na época da colonização, e aquilo que é nativo brasileiro, que a gente fala que foi aprendido com as culturas ameríndias, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil. Então, a gente tem essa conexão entre essas duas culturas, esse uso tradicional que é tão relevante, e que o conhecimento tradicional ele não só nos ajudou a desenvolver vários produtos no mercado, várias terapias, mas também está aí como uma fonte inesgotável. Se eu conto para vocês que a gente conhece pouca parcela química, pouca parcela terapêutica da nossa biodiversidade brasileira, então a gente tem um universo que é inexplorado ainda. E fica para nós aquilo que Padre Eustáquio nos lembra, que cuidar do outro é plantar sementes da vida. Então, as plantas também é uma forma de cuidado, uma forma de cuidar do outro. E, para finalizar, deixo para vocês que o saber popular sobre as plantas ele não é um legado do passado. É uma semente viva de cura que Padre Eustáquio nos convida hoje, novamente, nesse centenário, para que a gente semeie novamente essas informações e que as plantas medicinais elas possam ser vistas com outros olhos e também como uma forma integral de cuidado, assim como o Padre Eustáquio olhava. A todos pela atenção, meu muito obrigada. Muito obrigada. Passamos agora a palavra ao professor doutor Carlos Frederico Barbosa de Souza. Possui mestrado em Ciências da Religião na Federal de Juiz de Fora e doutorado também na mesma universidade. Atualmente é estudante do curso de graduação em Cinema e Audiovisual na PUC Minas. É professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, lecionando na graduação e sendo membro permanente do programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Editor-gerente da revista Horizonte, de estudos de Teologia e Ciências da Religião. Tem experiência na área de Ciências da Religião, atuando principalmente nos seguintes temas: espiritualidade, espiritualidade e saúde, mística, mística comparada, Islã, sufismo, mística carmelitana, diálogo interreligioso, cinema e audiovisual e João da Cruz. É professor da Faculdade Unimed, na pós-graduação em Cuidados Paliativos. Membro do grupo de pesquisa Religião, Pluralismo e Diálogo, o REPLUD, e líder do grupo de pesquisa Centro de Culturas Clássicas Persas e Árabes. Presidente da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, SOTER. Membro da Associação Brasileira de Pesquisa e História das Religiões. Consultor da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior da CAPES. Bom dia, então, todos, todas, a mesa aqui comigo. A Júlia já falou um pouco do meu currículo. Eu não sou da área de saúde, então a minha atuação é mais no magistério. Ao mesmo tempo, eu trabalho em 2 cursos do ICBS, que é o curso de Ciências Biológicas, já vai fazer 20 anos, agora no início do ano que vem, o curso de Fisioterapia também.
E a minha inserção no diálogo com a área da saúde inicialmente veio pela psicologia, né, justamente a espiritualidade associada à psicologia, e mais tarde, principalmente nos cuidados paliativos, né, que é uma área... Você controla meu tempo aí, né? Eu saí o horário aqui, eu perdi o horário que eu iniciei. Que é uma área que eu valorizo muito justamente porque, enquanto cuidado em saúde, enfatiza tanto a perspectiva do cuidado, propriamente dito, porque não é uma área curativa, né? Ela trabalha com situações não curativas, mas situações de amenização, redução de sintomas e o cuidado desses sintomas para que se tenha qualidade de vida e, ao mesmo tempo, ter uma visão integral do ser humano, né? Que eu acho que cada vez mais é valorizada, né? O ser humano, enquanto corpo, precisa estar bem no seu corpo, né? Como disse o Renato antes, se ele está muito mal fisicamente, como é que ele se relaciona, como é que ele, né, fica bem psicologicamente, fica bem espiritualmente. Então, cuidado com o corpo, cuidado com as suas relações sociais, com as suas preocupações, né? Me chamou a atenção num vídeo do professor Cleiton, alguém preocupado, como é que eu vou pagar isso tudo, né? O que vai acontecer quando eu sair daqui? Quer dizer, são preocupações sociais que estão interagindo ali no momento e muito em associação com o conhecimento da Cicely Saunders, que também foi enfermeira, né? Depois ela se formou em medicina e que cria a filosofia de cuidados paliativos, né? Que ela usa o conceito de dor total. Essas várias dores, esses vários sofrimentos interagem entre si e geram um complexo álgico, né, de dor que você não consegue destravar se você não vai trabalhando uma por uma. Depois os cuidados psicológicos, os cuidados espirituais também. Então, essa visão, né, é o que me insere na área de saúde, na perspectiva mais biomédica, e é uma visão que eu compro, né, porque justamente ela é extremamente humana no sentido de que ela quer resgatar o ser humano em sua integralidade e se pauta por um paradigma que é o paradigma biopsico-sócio-espiritual. Ou seja, o ser humano é esse composto, esse conjunto complexo, biológico, psicológico, social e espiritual, né? A área de espiritualidade e saúde não é o meu foco exatamente enquanto pesquisa. Eu trabalho com o mundo islâmico, com o mundo da mística, da experiência religiosa, e por causa desse mundo eu acabei sendo demandado na área de saúde, fui me inserindo aos poucos, justamente por uma mestranda que estava estudando pacientes em terminalidade, com câncer, oncológicos, né, e precisou de um suporte em nível de compreensão da espiritualidade, e lentamente eu fui entrando. Porém, hoje, né, o grande boom da discussão em espiritualidade e saúde no Brasil, a partir de 2010, nos Estados Unidos, 1999, 2000, já tem esse grande boom. No Brasil, a partir de 2010, e hoje é uma das áreas de maior produção, né, acadêmica, uma das de maior produção acadêmica no Brasil. O grande destaque na produção acadêmica é a área da medicina, né? O professor Cleiton citou um artigo que está ligado ao Alexander Moreira, que é um psiquiatra da Federal de Juiz de Fora. Lá tem o NUPES, né, que é um Núcleo de Estudo e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, centrado na área de medicina. Aliás, o Alexander é um dos 10 mais citados no mundo, junto com o Koenig, que ele citou também, que é o maior citado no mundo, um médico também. Então, a medicina tem produzido muito, seguido em termos quantitativos pela enfermagem, né? Outras áreas de saúde não produzem tanto. Na nutrição você vê muito pouco, na fisioterapia muito pouco, na fono muito pouco, né? Mas essas duas áreas na área de saúde se destacam pela sua produção, principalmente a medicina. Na minha área, que é ciências da religião e teologia, né? Eu sou cientista da religião, eu não sou teólogo, mas é uma área conjunta, né? Com duas sub-áreas, também há um destaque muito grande. Então, olhando recentemente, né, nos últimos 4, 5 anos, houve uma série de dossiês sobre espiritualidade e saúde. Eu mesmo estou escrevendo um artigo, né, bem atrasado já, para dizer a verdade, para a revista Numen, da Federal de Juiz de Fora, que é justamente sobre espiritualidade e saúde, né? Então, é uma área hoje que produz muita coisa e que tem muita coisa interessante, ao mesmo tempo uma série de limites, né? Eu não vou abordar esses limites aqui por uma questão de tempo, mas há uma série de limites, há uma série de necessidades de avanço, desde uma conceituação maior até desenvolvimento de protocolos e de formas de trabalhar,
né, dentro dessa área. Uma coisa que eu primo muito no meu trabalho, né, eu estou escrevendo sobre isso agora, é a diferença entre cuidado religioso e cuidado espiritual. Então, o professor Clayton falou, né, citando Alexander Moreira, que geralmente na área de saúde, espiritualidade e religião são tratadas juntas, né? Se usa inclusive a sigla R/E ou R/S no inglês, spirituality. Porém, eu tenho tentado desenvolver um trabalho identificando que não são a mesma coisa. Já está o outro quadro ali, né? Esse é o quadro que eu uso, né, para diferenciar, mas não são a mesma coisa. E, de alguma maneira, eu entendo que são cuidados diferenciados, não são os cuidados da mesma ordem. Aqui eu estou situado dentro de cuidados paliativos, em que essas questões aparecem, né? Você tem um paciente que ele está numa situação, por exemplo, de terminalidade, muitas vezes ele quer um padre para se confessar, ou ele quer receber um passe, ou ele quer receber, quer fazer uma prática iógica, quer meditar, né? Então, são práticas muito associados a um cuidado religioso. De maneira geral, quem exerce o cuidado religioso é um especialista da tradição religiosa, né? Cabe à equipe de saúde facultar e facilitar e não causar, né, impedimentos que não favorecem esse tipo de cuidado. Ao mesmo tempo, também cabe, né, domesticar ou trabalhar esse cuidado, porque muitas vezes ele pode ser também invasivo, pode ser que a liderança religiosa não tenha uma formação para trabalhar na área de saúde, então extrapole nas suas funções, tem uma série de questões a serem ligadas. Mas, de maneira geral, o cuidado religioso supõe um cuidado com elementos religiosos. Se eu sou católico e estou numa situação que eu acho que para ficar em paz eu tenho que me confessar, tenho que chamar um padre, não é o enfermeiro que vai atendê-lo ou vai escutá-lo, né? Ou se eu vou receber um passe, vai chamar alguém que é da tradição religiosa que vai fazer isso. Muitas vezes eu posso até ser das duas e até fazer, né? Eu particularmente não gosto muito quando se mistura, porque eu acho que acaba se misturando funções e formas de trabalhar diferentes. Porque a acolhida religiosa supõe um certo tipo de postura e de acolhida, que muitas vezes é diferente da acolhida do profissional de saúde. E eu acho que as identidades é importante que sejam mantidas, né, nas suas diferenças, nas suas singularidades e nas suas riquezas, porque são singulares e diferentes. Já o cuidado espiritual, e aí eu me volto para esse quadro, eu estou com um quadro aqui na minha frente, deixa eu passar por ele, ele aponta para uma outra realidade. Então, eu ponho ali, ó, isso eu peguei da Mary Ruth Gomes Esperandio, uma psicóloga da PUC do Paraná, para mim uma das grandes especialistas hoje no Brasil. Ela trabalha na pós-graduação em teologia e também na pós-graduação em bioética, lá na Universidade da PUC do Paraná. Então, ela identifica a espiritualidade vai ter como raiz a fonte de vontade de sentido, das perguntas existenciais, da busca de sentido último, propósito e conexão. Ou seja, na perspectiva dela, não tem nenhuma relação com religião, que eu acho que é uma das grandes questões pelas quais passa a questão da espiritualidade. Já a religião é um sistema organizado de doutrinas, práticas e símbolos que oferece respostas à vontade de sentido, sobretudo por meio da inserção num grupo coletivo, numa estrutura sociocultural que desenvolve rituais, que desenvolve discurso, que desenvolve cantos, que desenvolve uma estrutura de acolhida, de lidar com o sagrado, né? E que facilita, propicia ou tenta propiciar a conexão com uma transcendência. E, como a Mary vem da psicologia, ela trabalha a religiosidade numa perspectiva mais psicológica. Tá? Sociologicamente, a gente pode entender outras coisas, mas ela coloca a elaboração pessoal das respostas de sentido aceitas, assumidas a partir da experiência comum ou com uma ou mais formas de expressão religiosa. Ou seja, a tradição religiosa está ali e eu desenvolvo espiritualidade na medida em que eu, como sujeito, como pessoa, sou capaz de transformar essas expressões ou as respostas de sentido que as religiões trazem em uma resposta pessoal. Né? Eu entendo muito que o Padre Eustáquio faz isso, quer dizer, se Deus é o sentido da minha vida, segundo a tradição católica, ele consegue transformar isso numa resposta pessoal de sentido para a sua existência e para a sua forma de estar no mundo. Então, né, ela chama isso de religiosidade. A palavra espiritualidade, então, eu entendo que ela é diferente de religião, eu entendo que ela é maior que a religião, ela não exclui a religião, nem ela não diminui a religião. Há uma tendência muito grande hoje a pensar, e o Alexander Moreira é uma pessoa que chama atenção a isso,
né, esse psiquiatra lá de Juiz de Fora, que a tendência é pensar, religião é coisa chata, você ir na igreja, você ir no terreiro, você ir no templo, é coisa quadrada, né, tem horário, tem senta, levanta, tem alguém que manda, né? Porém, e a espiritualidade é legal, porque a espiritualidade é de dentro, né? Eu sinto bem, eu sinto feliz comigo mesmo, eu faço a hora que eu quero a minha espiritualidade, né? Que eu acho que é uma visão de preconceito com a própria tradição religiosa. Quer dizer, nós somos seres sociais, a gente precisa se manifestar no social. Eu acho que a gente pode transferir isso, inclusive, para a própria universidade. A aula é chato, o legal é aprender na vida, o legal é aprender lá no campo, né? Mas no campo ele não é bem feito se eu não tenho uma base teórica legal, se eu não passo por um processo de acompanhamento por profissionais que são professores, que muitas vezes têm experiência de anos no trabalho, que podem dar uma chave de leitura, né? Então, a gente é muito desses dualismos e de hierarquizações que marcam, inclusive, elementos da nossa sociedade contemporânea, que valoriza o indivíduo e a satisfação pessoal. Então, a espiritualidade, individualmente, é gostosa, me satisfaz, né? A religião já é chata, porque eu vou na religião, vai falar que eu tenho pecado, vai falar que eu preciso fazer isso para superar o meu egocentrismo, para lidar com o meu vazio, né? Para que religião for, há projetos. E muitas vezes esses projetos nos levam a lidar com o nosso ego, que quer ser o dono da região, o dono da casa. E isso é sempre processo dolorido, doloroso, mas, ao mesmo tempo, processo amadurecedor, né? O Renato falava ali de várias questões. Não é fácil amadurecer, não é fácil crescer, né? Por outro lado, para crescer, às vezes, precisa tomar um tombo, né? Precisa aprender com os erros na vida, precisa levar uma chamada de atenção. Processos que a gente vive continuamente. Mas, como contemporâneos, a gente resiste muito, né, pelo nosso viés individualista, que temos que ter prazer o tempo todo, né? A gente não pode ser infeliz, a gente não pode ter insucesso, né? A gente tem que ser eficiente e eficaz o tempo todo. Ao mesmo tempo, são essas realidades que nos fazem crescer e que apontam para situações de abertura de caminho, né? A palavra espiritualidade, ela, além disso, ela tem sido usada de muitas formas hoje no Brasil. Eu estou escrevendo esse artigo, eu elenquei mais ou menos 8 formas de leitura. Eu acho que eu não vou falar todas, não, né? Vamos passar para o Padre Eustáquio, mas eu vou falar algumas. A primeira, que é... Tem quantos? 8. A primeira, que é mais utilizada, por exemplo, na área de saúde, é entender a espiritualidade como uma dimensão humana, que tem cidadania na área de saúde. O que é uma dimensão humana? Assim como o biológico, o corpo, é uma dimensão humana importante, né? E que se eu tenho escaras precisa ser cuidada, se eu tenho uma dor de cabeça precisa ser cuidada, né? Ou se eu tenho uma prisão de ventre precisa ser cuidada. Também é uma dimensão humana importante a dimensão relacional, social, né? A dimensão psicológica, porque posso estar internado, estar ansioso, estar deprimido, estar angustiado, que são sintomas psicológicos, mas a espiritualidade, a dimensão espiritual é uma dimensão também constitutiva do ser humano. Que aí, voltando à fala da Mary aqui, na minha visão, aponta para 4 realidades, basicamente. Sentido profundo, ela chama de último no sentido assim, qual que é a última coisa que eu queria fazer, ou que eu queria ser, principalmente antes de deixar a minha vida aqui nessa terra, nesse planeta, né? Então, sentido último, né? Escatológico, por assim dizer. Mas eu chamo de sentido profundo, porque tem sentidos que são muito imediatos, eu vou me formar no meu curso, vai ser meu trabalho, vai me dar realização, mas tem sentido últimos. Eu posso me formar no meu curso porque eu quero servir as pessoas, porque eu quero ter um conhecimento maior da vida, porque eu quero, né? E daí por diante. Tem um outro sentido que espiritualidade é muito usado como dinâmica ou força vital. Esse sentido está muito presente na tradição judaico-cristã. Lá no Gênesis, Deus pega Adão, sopra um sopro vital nele e ele se torna gente, né? Também tem a espiritualidade entendida como a dimensão superior das pessoas, né? Na tradição grega se utiliza muito nessa perspectiva, a dimensão de pensamento, a dimensão de criatividade, de imaginação, de valores éticos, morais avançados, né? A palavra espiritualidade também no Brasil é muito utilizada, associada às tradições de matriz espírita, mediúnicas, né? Então, se você fala de espiritualidade de uma casa, é o mentor, o espírito desencarnado daquela casa, né? Então, ele vai ter um pouco esse sentido também, e aí o espírito é uma substância dentro de nós. Esses outros sentidos não falam no espírito como uma substância. O espírito aponta, ou a espiritualidade aponta para uma função de relação com o sentido último, né? Aí eu comecei a falar nos 4 elementos que eu coloco na espiritualidade, eu vou retomar e volto a falar aqui da
porque isso viria depois. Então eu falei, sentido profundo para a existência, capacidade de conexão consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com o transcendente, seja ele religioso ou não religioso. Os ateus podem desenvolver espiritualidade, podem ter a sua espiritualidade trabalhada, né? Se eu estou em cuidados paliativos e tenho um paciente que é ateu, recebeu uma notícia de um adoecimento grave, é muito comum que ele se pergunte, minha vida valeu a pena? Quando ele faz essa pergunta, não é de ordem psicológica, não é de ordem histórica, é de ordem existencial. Minha vida, eu me defrontei com essa notícia com a finitude. Eu estou acabando. Valeu a pena o que eu vivi? É uma pergunta que todos nós nos fazemos em situações extremas. Então a espiritualidade está aí. Não é uma pergunta necessariamente religiosa. Ela pode levar à religião, e os religiosos podem fazer essa pergunta, e muitas vezes os religiosos podem ter respostas que não permitem essa pergunta, o que também é um empobrecimento da espiritualidade, né? Por isso que eu diferencio e gosto de pensar num cuidado diferenciado, porque se eu estou com um paciente nessas condições, eu devo levá-lo a desenvolver esse tipo de questão, né? Então, a capacidade conectiva, com transcendência, né? Capacidade de transcendência, né? E além de si mesmo. E além de si mesmo tem uma dimensão que não é religiosa, e além de si mesmo no encontro com o outro, na busca de sentido fora de si, mas tem uma dimensão que também pode ser religiosa, no encontro com Deus, numa proposta de vida. E o último elemento, que a Mary não coloca ali, mas que eu gosto de citar muito, que é a função de integração, né? Na área de saúde, a espiritualidade tem muito essa função. Você encontra um paciente, ele tem uma dimensão corporal, uma dimensão psicológica, uma dimensão social. É justamente a espiritualidade que ajuda a integrar essas dimensões para descobrir um sentido, ou não, muitas vezes, no seu adoecimento, na sua resiliência para lidar com isso, ou utilizando um conceito muito característico, né, para ele desenvolver o seu coping, seu enfrentamento, suas estratégias de enfrentamento do adoecimento. A espiritualidade é justamente, né, você tem a ver com o espírito, com o sopro, pegando a tradição cristã, está bem no meio, está central. Como central, ela tem essa função de ajudar a articular as diversas dimensões. Tá? Então, eu costumo pensar a espiritualidade nessas 4 tendências. Voltando ao conceito de espiritualidade, né, ela pode ser uma disciplina acadêmica, a gente pode estudar espiritualidade. Eu dou aula disso na Unimed, espiritualidade e saúde. No curso de fisioterapia também eu trabalho com esse tipo de conceito, né, na biologia também. Então, ele pode ser estudado como formas de compreender, maneiras de trabalhar essa dinâmica, o conhecimento das pessoas de si mesmo. Também é o cultivo dessa própria dinâmica, né? Eu posso me exercitar para desenvolver essa dimensão, assim como se eu quero desenvolver minha dimensão psicológica, eu sou uma pessoa muito irritadiça e tudo mais, eu posso procurar um terapeuta, e eu posso fazer exercícios de autoconhecimento para lidar comigo. Também hoje há uma visão no senso comum que transforma a espiritualidade numa coisa muito negativa. A espiritualidade não tem nada a ver com a corporeidade, não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com a política, não tem nada a ver com a sexualidade, com ganhar dinheiro, né, com trabalho. E está muito presente no senso comum, mas é justamente uma visão errônea. Se eu trouxer, e aí eu vou tentar avançar já, se eu trouxer isso tudo, então, tentando dialogar com o Padre Eustáquio, eu entendo que o Padre Eustáquio foi uma pessoa com uma espiritualidade bem desenvolvida. Se eu pensar a espiritualidade enquanto sentido profundo, né, aí eu acho que o foco é o ser, não fazer. Ele fez muita coisa, né, até milagres. Mas o foco não é o milagre. O foco é o que ele é e o que ele foi nas relações com as pessoas, né? Então, foi uma pessoa que se dedicou profundamente a um cuidado aos outros, convicto do que era, do que queria, né? E com isso foi capaz de ser presente aos outros. Né? A gente fala muito de presença, mas presença não é uma coisa fácil. Né? Na área de cuidados paliativos fala assim, você vai encontrar às vezes pacientes, você não tem o que dizer, você não sabe o que dizer, numa situação de luto. Às vezes a gente tenta falar algo, estraga as coisas, porque fala besteira, né? Então, muitas vezes, a gente não tem o que falar, porque está para além de nós, mas ser presente é uma grande coisa, e não é fácil ser presente, porque a gente não consegue ser presente nem a nós mesmos na maior parte do tempo. Né? A gente está distraído com o celular, está distraído com os outdoors, está distraído com um tanto de imagem que a gente vê, e não se percebe. Né? Não percebe ao redor, então não é fácil ser presente. E quando a gente é presente, a gente se depara com as nossas angústias, com as nossas questões não resolvidas, e às vezes o paciente nos traz questões que mexem com as nossas questões. Então tem que ter muita coragem para ser presente. É fácil estar presente de corpo presente,
Medi uma pressão, contei uma pulsação, fiz uma higienização, mas eu não estou ouvindo, eu não quero ouvir, muitas vezes, porque se eu ouvir, me ameaça nas minhas seguranças, nas minhas questões. E eu acho que o Padre Eustáquio foi uma pessoa que deu conta de fazer isso tudo. Deu conta por quê? Porque é uma pessoa que, de alguma maneira, tinha o seu autoconhecimento, tinha a sua busca de aprimoramento. A gente vê isso nos textos, eu não vou ter condições de ler alguns, mas ele tinha como que um programa de vida, né? Tem uma frase dele de uma carta que ele orientava, não sei bem se é uma carta, agora eu não me lembro, que ele fala assim: como eu vou atender as pessoas? Como eu vou... Quer dizer, é uma pessoa que se pergunta pela sua forma de estar no mundo, pela sua forma de estar pelos outros, e que assume um protagonismo na sua vida. Estuda as plantas, vai atrás. Ele não era médico, ele não era farmacêutico, ele não tinha formação para isso. Podia falar: eu vim aqui para ser padre, para celebrar a missa e atender confissão. E pronto, numa cidade pequena. E vai atrás. Quer dizer, é uma pessoa que está viva no seu ser, e viva no seu ser é capaz de construir relações significativas e se preocupar com as pessoas e saudáveis. Somente uma pessoa com equilíbrio, como ele tem, é capaz de se esquecer de si para se dedicar aos outros. Está acabando, gente? Eu esqueço do horário também. E esquecer de si é saúde. Tem horas que pode ser adoecimento. Mas se a gente pegar lá Vitor Frankl, pessoa saudável, ela tem um autoesquecimento, no sentido de que ela tem um projeto e ela está lançada para fora para realizar esse projeto. Tá? Depois... nível de conexão legal, eu vou tentar dar uma resumida. Eu queria falar de uma coisa que surgiu aqui um pouco antes, né, na fala do Renato, com o padre Ivo perguntando. Ele tinha suas fontes, porque se eu me esgoto na minha ação compassiva, aí eu tenho não só burnout, eu tenho fadiga de compaixão. Fadiga de compaixão é adoecimento. Adoecimento porque a compaixão está sendo mal exercitada. Não é compaixão. É compensação de carência, é autocobrança, uma série de coisas. Ele tinha as suas fontes, e as suas fontes passavam pela oração, pela vida fraterna, as amizades, e a compaixão e a empatia bem exercitadas. Quer dizer, tem que saber se dar o tempo. Ele não perdia o seu tempo no exercício, no espaço para criar, espaço para desenvolver questões que o alimentavam. Ninguém nutre o outro se não está nutrido. Quer dizer, ele só pode nutrir, só pode ficar com a criança que está ali 3 meses porque ele está nutrido de algo que ele tem para oferecer. Porque se eu não tenho nada para oferecer, né, eu vou atrás dos outros. Eu me lembro de uma fala, Tom Almeida, que trabalha luto, foi muito interessante. Não é Tom Almeida, não. Num filme, eu passo esse filme no meu curso lá de fisioterapia, Enquanto Vivo. Aí uma enfermeira, a equipe médica de saúde está reunida, uma enfermeira pergunta: estou muito incomodado, eu chorei com o meu paciente. O médico falou: pode chorar com o paciente, é muito bom chorar com o paciente. Agora, só não chore demais de modo que o paciente tenha que te consolar, né? Porque aí você inverte o processo de cuidado. Né? Então, quer dizer, a vivência das próprias emoções. E outra coisa que eu queria chamar é a noção de cuidado integral. Ele não está preocupado só com a alma, vou salvar as almas. Ele cuida do corpo. E, muito interessante, não é dualista, ele desenvolve processos de teatro, processos de fílmicos, que eu não sei exatamente como era, mas ele projetava, ele levava coisas para uma cidade interior, nos anos 30, 40, de Brasil, Minas Gerais, né? E levava coisa para as pessoas assistirem. Isso é entretenimento. É o que o audiovisual faz hoje. Quer dizer, isso é uma preocupação que somente uma pessoa visionária, uma pessoa que entende que a vida é algo muito mais do que coisas focadas, pequenas, né? Claro que a gente tem que ter foco na vida, é uma dimensão importante, mas ele conseguia ver que a vida tem várias dimensões. Então, sua relação com a própria natureza, com os corpos e com as intenções das pessoas, com a sua saúde de alma e tudo mais. E nisso tudo, foi uma pessoa, né? Ele criou jornal, estou pondo aqui, né? Ele criou escolas. Ou seja, a sua preocupação não foi só assim, vamos rezar toda hora. Não. Vamos nos tornar seres humanos, vamos estudar, vamos desenvolver habilidades, vamos desenvolver capacidade artística, criativa, vamos ter corpos saudáveis. Quer dizer, e eu acho muito interessante porque a gente tem uma tendência a ver a espiritualidade muitas vezes como um elemento restrito da vida. Não, no meu lazer ela está presente, nas minhas relações amorosas ela está presente, no meu trabalho ela está presente, desde que eu consiga fazer as coisas com um significado mais profundo naquela imanência. Quer dizer, naquele dia a dia que muitas vezes é duro, conseguir encontrar um sentido que seja um sentido que, construindo, me apresente para algo mais. Né? E aí, só para terminar,
Eu estava lendo um livro recentemente que contou uma historinha. Uma pessoa, era um camponês, um dia à noite olhou pela sua janela e estava pegando fogo na sua plantação. E aí ele passou a noite inteira indo lá, pegando balde, jogando água, né, para apagar o fogo. Quando chegou de manhã, ele apagou o fogo. Aí ele olhou para a plantação, tinha um desenho no traço do caminho que ele fez. Ele falou, poxa, né? Ou seja, aqueles pequenos cuidados deixaram um trajeto, deixaram uma rota, deixaram uma marca que era significativa porque tinha um desenho. Se ele quisesse fazer o desenho só, falar, vou deixar um desenho legal, deixei uma herança, né, deixei um legado, a gente talvez não consiga. Muitas vezes o desenho se acontece na interação presente, com o momento presente total, entrega total. E isso dá para se ver no Padre Eustáquio. Estar presente é porque ele estava todo presente no momento presente ali. E isso não é algo que eu entenda fácil. Eu acho que a gente precisa cultivar. Por isso a gente está na sociedade do cansaço. Porque a gente se dispersa, a gente o tempo todo está olhando para muitas coisas, não conseguimos foco, não conseguimos estar aqui, parar estar aqui para estar com as pessoas, estar com as coisas. Nem com a gente mesmo a gente consegue, né? Então, esse desenho acontece na medida que a gente está envolvido. E, muitas vezes, estar envolvido significa não prestar atenção no desenho que a gente está fazendo. Ele só vai acontecer mais ou menos no final mesmo, né? Mas é isso. Obrigado. Abrimos agora para as perguntas. Bom dia, tudo bem? Eu tenho 2 comentários para fazer. Primeiro, agradecer pelas palestras. Acrescentou muito na vida aqui de todos, acredito. Primeiro comentário que eu tenho para fazer. Eu acho que é necessário a gente acreditar em alguma coisa, sabe? Eu vejo todo mundo aqui passou de forma singular, de forma conjunta, os dois pela pandemia. E muitos estudos que a gente tem hoje em dia, a maioria das pessoas que teve um fim mais complicado foi porque eles não tinham um sentido para a vida, não acreditavam em alguma coisa para conseguir se manter, entendeu? E já tem vários estudos, se vocês quiserem até olhar, muito interessante. E eu vejo que, realmente, como o professor Carlos, né, falou, não é a vida de religiosidade, é aquela religiosidade interna nossa, entendeu? Para manter a gente firme e um sentido para tudo, né, que cada um aqui faz na Terra. E o outro, da professora Marina falou, eu nasci no norte de Minas, e lá ainda usa muita coisa com planta, né? Então, quando ela começou a falar, quando eu era mais nova, eu era asmática, sempre dava qualquer ventinho, muito alérgica, e quando ela falou, eu fui muito tratada com plantas, e até hoje, minha mãe, né, que hoje em dia veio para Belo Horizonte comigo, ela ainda tem essa questão. Tanto que eu brinco que eu não gosto de chá, porque chá me remete a eu estar doente, porque sempre quando eu estava doente, ela sempre me tacou chá. Então, você me fez relembrar também muita coisa. Muito obrigada. Bom dia, agradeço muito das palestras, encontrei muito interessante, sobretudo a professora Marina, sobre a união entre a fitoterapia europeia e os saberes tradicionais aqui no Brasil, mesmo no livro do Padre Eustáquio, que integrou também
aos conhecimentos de plantas e funções medicinais também. Eu acho que eu fico incomodado ao final deste dia, porque falamos muito da saúde integral. Eu compreendo muito bem que é uma correção de uma compreensão da saúde que era muito especializada, né? Que é saúde de uma parte do corpo, uma dimensão do ser humano. Mas eu acho que a saúde integral é ainda uma expressão, talvez, é uma expressão de uma vontade de desempenho, que procuramos uma saúde integral, que não integra que a dor faz parte da nossa saúde. As limitações são a possibilidade de um encontro com outros. Então, conceitualmente, eu acho que precisamos nos deslocar. São as plantas que cuidam de nós. São os enfermos que cuidam o pessoal de saúde. São os médicos que precisam do relacionamento com os pacientes. Nos deslocar. De outro modo, estamos sempre pensando a partir de nós, dos nossos indivíduos, de nossa vontade, de nossas capacidades, de nossa onipotência. Mas se nos deslocamos, então são os outros que cuidam de nós. Então, com os outros, compaixão, confiança. Eu acho que precisamos nos deslocar do indivíduo, que é uma fonte de um mal-estar, para nos colocar como corpos sociais, corpos com outros, corpos que precisamos dos outros, corpos que precisamos dos animais, corpos que precisamos das plantas que nos cuidam. É isso, então, gostei muito, mas fico com muitas questões também. E, provavelmente, conceptualmente, a saúde integral é mais bem um horizonte que uma realização. Quando eu penso o Padre Eustáquio, quando falava da saúde e paz, para ele era claramente que a saúde e paz é um horizonte, né? Que integrava as limitações, que as pessoas morriam, que não conseguia sempre sanar as pessoas, curar as pessoas. Porque, finalmente, a saúde e a paz fica sempre como um horizonte, uma coisa que está além das nossas possibilidades. Então, eu penso que saúde integral precisa colocá-la como um horizonte que integra muitas outras dimensões e nos deslocar do indivíduo e nos colocar como corpos sociais. Somos corpos em relacionamento, somos corpos com outros. E além do interior dessas relações, descobrimos a compaixão, nos confiamos aos outros, acolhemos as plantas que cuidam de nós, acolhemos os saberes populares. Então, obrigado. É somente um comentário para vocês. Obrigado. Nós podemos encerrar a mesa agora, agradecendo imensamente aos nossos palestrantes, que de forma muito generosa partilharam seus conhecimentos. Não, é que eu deixei para falar por último, porque senão o Leandro fala que eu fico contando historinha, e eu queria falar em relação ao que o Fred falou. Eu conheci muito uma senhora chamada Aparecida Gamboge, que, quando ela tinha 16 anos, ela conviveu muito com o Padre Eustáquio lá em Patrocínio. Então, ela contava que o tio dela era o motorista que levava o Padre Eustáquio justamente para descansar, que ele gostava de fazer piquenique no campo. E a primeira vez que ela foi junto, a mãe dela falou para ela que ela levasse o terço, porque ia sair para passear com o Padre Eustáquio, devia levar o terço junto. Quando chegou no carro, o Padre Eustáquio estava contando história, estava fazendo graça, e ela então perguntou: que hora nós vamos rezar o terço? Aí ele falou: às 18 horas na igreja, porque lá é a hora, aqui nós saímos foi para passear. O terço na igreja antes da missa. Legal. Eu queria só retomar a fala do Padre Tutano. Eu acabei que eu cortei aqui. Realmente, eu acho que quando a gente pensa em espiritualidade, tem várias dimensões. Uma dimensão é do paciente,
que pode, inclusive, nos ensinar na nossa espiritualidade. Outra dimensão é do próprio profissional de saúde, que se ele não desenvolve sua espiritualidade, ele não consegue ter uma escuta nesse sentido. E outra dimensão é da inter-relação. Quer dizer, a espiritualidade está na inter-relação, em atitudes, tanto de acolhida, e concordo, há uma tendência maior a pensar que o que nós podemos fazer, e aí você torna pragmática a espiritualidade. Se você faz isso, se destrói, porque não se torna uma forma de ser coletivamente. Concordo plenamente com essa reflexão, acho que ela é bem provocante, né? Mas eu acho que ela tem que ser pensada realmente para além de uma atitude individual, né, do que eu posso oferecer. Muitas vezes, na minha espiritualidade, é chorar, né, junto, e nos cuidados paliativos há essa inclusão da dor, né? Inclusive, é um conceito que se fala em calotanase, a morte bela. Quer dizer, a morte bela, que não é evitada, não é distanásica, quer dizer, você não estende, você não encurta, não é mistanásia, não acontece por falta de cuidado, por questões sociais, mazelas sociais, mas ela é bonita porque há uma interação em que profissional de saúde, paciente, aprendem juntos com a vida, né? Então, é possível pensar muito dentro dessa dimensão interrelacional, muito mais ampla. Então, gostaria de encerrar a mesa agradecendo imensamente aos nossos palestrantes, que, com muita generosidade, partilharam seus conhecimentos e reflexões. E foi um privilégio ouvi-los. Saúde e paz. Lembrando que hoje à tarde teremos as comunicações. Quem se inscreveu recebeu o e-mail. E vocês podem entrar no link do Google Meet. Eu e o Bruno estaremos participando. À noite, nós retornaremos às 19h30, lá no Teatro da Igreja do Padre Eustáquio, para a conferência A Pastoral como Caminho de Seguimento e Santidade. E a outra conferência é com a professora Filomena Camilo do Vale, que é esse mesmo conteúdo. Muito obrigada.